Olha, vou te mandar a real. Dragon Ball GT é melhor que Dragon Ball Super. Não que isso seja um grande elogio, viu? Porque, convenhamos, os dois são meio ruinzinhos. A tal da franquia Dragon Ball é tipo aquela tia distante que aparece em toda festa de família. Um marco na cultura pop global, com suas historinhas de nunca desista dos seus sonhos e lutinhas que parecem durar mais que segunda-feira, cativando gerações de desocupados. Mas aí começa a briga de foice no escuro. Qual continuação, GT ou Super, te faz querer arrancar menos os olhos? Qual delas é a experiência menos dolorosa e mais coesa? Os fãs adoram esse quebra-pau. Enquanto o Super ostenta o selinho de canônico e a bênção do titio Akira Toriyama, o que, honestamente, às vezes não quer dizer muita coisa, o Dragon Ball GT, coitado, o filho original do Z, é tratado como a ovelha negra sarnenta da família. Só que, se você pegar uma lupa e forçar a vista, com muito esforço porque haja paciência, vai ver que o GT, mesmo com seus tropeços de bêbado e ideias de jerico, conseguiu dar uma evoluída mais bacana nos personagens, ter uma historinha que faz um tiquinho mais de sentido e, pasmem, um impacto temático um pouco menos superficial. Ou seja, entre um ruim e um menos pior, o GT leva essa. Desenvolvimento dos bonecos. Quem virou adulto e quem regrediu para a fralda. O jeito que nossos macacos espaciais favoritos, Son Goku e Vegeta, são desenhados, ou mal desenhados às vezes, em cada série, é o que define se a gente vai assistir com um balde de pipoca ou um de vômito. O GT, por incrível que pareça, mostra uma evolução mais orgânica dos seus protagonistas. Já o Super parece que estacionou os personagens no tempo, e em alguns casos deu até uma rézinha na sanidade deles. Goku, a sabedoria no pote pequeno versus a imaturidade no pote grande. No GT, o Goku é magicamente transformado em criança de novo por um desejo feito às esferas do dragão da Estrela Negra, que, aparentemente, vieram com defeito de fábrica. Só que, apesar da embalagem de Chiquititas, o conteúdo ainda era o Goku que a gente conheceu em Z, com a maturidade e a sabedoria de quem já morreu e ressuscitou mais vezes que a Fênix. Ele definitivamente se sente como um adulto preso no corpo de uma criança, e essa caracterização é mais consistente com o Goku que vimos em Z. Dá pra sacar uns momentos de lucidez e seriedade, tipo quando ele fica mais frio e mais Saiyajin, leia-se, menos idiota, na forma de Super Saiyajin 4. E falando nessa transformação cabeluda, literalmente, o Super Saiyajin 4 no GT, olha só que milagre, trazia o Goku de volta à sua forma adulta. Isso permitia que ele fosse levado um pouco mais a sério e rendesse cenas mais memoráveis do que vê-lo babando por comida o tempo todo. Essa jogadinha narrativa, ou cagada de sorte, fez a galera se conectar de novo com o Goku que a gente lembrava, enquanto explorava umas paradas novas da sua herança Saiyajin, o que resultava num Goku mais sério e focado na arte de descer a porrada e menos em perguntar se já pode comer. Agora, falando do Dragon Ball Super, o Super, aí a coisa desanda de um jeito que dá até tristeza. O Goku parece que sofreu uma queda de QI, uma involução mental que faria um ornitorrinco parecer Einstein. Ele é pintado como um simplório, um ingênuo com o cérebro do tamanho de uma ervilha, uma regressão mental de dar pena. Quer exemplos? Senta que lá vem bomba. O mistério do beijo, ou a amnésia seletiva conjugal. A cena em que o Goku, nosso herói casado, pai de 2 marmanjos, admite que não sabe o que é um beijo. Isso não é ser fofo, é um insulto à inteligência do Goku e de quem tá assistindo. A desculpa de que isso é pra fazer rir só piora, porque transforma o cara num completo imbecil e compromete qualquer resquício de seriedade que ele pudesse ter. A cegonha trouxe os filhos e esqueceu de entregar o manual básico de relações humanas. Esquecer o selinho, não o do correio, o do Mafuba. Lembra da técnica do Mafuba, aquela super importante para prender vilões imortais? Pois é, nosso gênio esquece o selo necessário, tornando a técnica tão útil quanto um guarda-chuva furado em dia de tempestade. A Bulma, coitada que nem lutar luta, teve que resolver a parada. Isso é, além de estúpido, é a piada repetida de Goku é um idiota, ganhando um novo e vergonhoso capítulo. A seriedade vai pegá-lo junto com a competência do protagonista. Semente dos deuses pro inimigo, porque a burrice não tem limites. Goku, na sua infinita sabedoria, só que ao contrário, oferece uma Senzubin pro Moro, um vilão que faria o Freeza parecer o ursinho Pooh, achando que o capeta intergaláctico ia magicamente virar florzinha e se render. É tipo dar uma AK-47 carregada para um chimpanzé raivoso. Isso já tinha acontecido com o Cell, mas aqui as consequências eram tipo adeus planetinha azul.
A Terra quase foi pro vinagre por causa dessa ingenuidade, que, sejamos honestos, é pura irresponsabilidade. Até o Goku criança do GT teria mais noção. O incidente Monaka, ou meu amigo imaginário super forte. Goku, o grande guerreiro, não percebe que o Monaka tem a força de um miojo cozido. E continua acreditando na historinha do Bills, de que o ET cabeçudo era um lutador fenomenal. Pode ser engraçadinho para quem tem 5 anos, mas só reforça a imagem de um Goku completamente avoado, focado só na próxima troca de socos e ignorando o básico do universo ao seu redor, como se tivesse um filtro de estupidez nos olhos. Aí os roteiristas fazem o coitado do Goku ter que aprender as mesmas lições de novo, e de novo, e de novo. Tá ficando mais repetitivo que comercial de app de banco. Isso, somado ao fato dele não saber o que é um beijo ou ter que se conformar pela milésima vez que é um Saiyajin, novidade, é simplesmente estúpido. Essa regressão do Goku no Super com essa ingenuidade que beira o patológico e essa falta de conhecimento que faria uma criança do primário corar, não é uma escolha cômica, é uma simplificação que beira o insulto. O Goku do Z, mesmo sendo simplão e vidrado em luta, mostrava crescimento, uma noção de responsabilidade, tipo quando ele se sacrificou contra o Cell. No Z, mesmo sendo egoísta, ele era legal, gente boa. Já no Super, ele é só insuportável. Um estorvo com cabelo espetado. No GT, mesmo no corpo de um pirralho, ele ainda tinha essa essência de adulto responsável. No Super, essa ingenuidade exagerada transforma ele num perigo ambulante para os universos e destrói qualquer credibilidade que ele tinha como protagonista minimamente maduro. Qual a consequência dessa palhaçada toda? A gravidade das ameaças em Super fica mais leve que uma pluma, porque o Goku tá lá tropeçando nas próprias pernas e fazendo besteira. Aí sobra pro Vegeta ser o adulto da relação e pro Whis bancar a babá cósmica pra consertar as cagadas dele, coisa que não rolava com essa frequência nem com essa intensidade no Z ou no GT, onde ele pelo menos sabia pra que lado apertava o botão de salvar o universo. A tal da forma Super Saiyajin 4 no GT não é só um visual novo pra vender mais bonequinho. Embora, convenhamos, aquele look meio King Kong com tintura vermelha e calça de shopping era ousado. Não, aquilo era tipo um catalisador pra ver se o Goku finalmente virava gente grande de novo. E virava! Voltava a ser adulto e ainda ganhava uma personalidade mais Saiyajin, mais fria. Leia-se, menos oba-oba, adê a comida e mais vou arrancar sua espinha e usar de palito de dente. A sacada do GT de fazer o Goku voltar a ser o marmanjo que a gente conhecia no SSJ4 permitiu que a série mantivesse o Goku icônico, aquele que não parece ter fugido do maternal e ainda explorasse um lado mais selvagem da sua herança. Isso dá um tapa com luva de pelica de gorila no tal mini SS4 Goku que andam cozinhando pro Daima, que já pelas prévias já parecia menos sério e mais patético, tipo uma versão de bolso que saiu de um Kinder Ovo por defeito. Vegeta. Quando o Bad Boy finalmente amadurece no GT, versus o eterno segundão no Super. Agora, o Vegeta. Ah, o nosso príncipe orgulhoso. No Dragon Ball GT, o cara finalmente teve uma conclusão de arco que não fez a gente querer bater a cabeça na parede. Ele vira um homem de família, dedicado a Bulma e aos pimpolhos. Aquela raiva toda de quem pisou no Lego dele desapareceu em grande parte, e a arrogância deu uma acalmasse, provavelmente porque a Bulma escondeu o laque dele. A famosa rivalidade com o Goku, quase nunca mencionada como prioridade. O Kakaroto que se dane, ele tem filho para criar. Ele se mostra muito mais seguro de si mesmo, finalmente. A evolução do Vegeta no Z, que teve seu clímax quando ele se explodiu para tentar levar o Majin Buu junto e falhou, mas a intenção foi nobre, ganha um plus a mais no GT. O Vegeta dali prioriza a família e o bem-estar da Terra, tipo um síndico espacial. Ele até usa a cabeça para pensar taticamente, sugerindo evacuar a galera da Terra pro planeta Tuffle, chique. E pasmem, sendo o primeiro a sugerir a fusão com o Goku para virar o Gogeta e dar um chega pra lá no Omega Shenron. No final do GT, com o Goku sabe-se lá onde, ele vira o protetor de fato da Terra. Um trampo que ele leva a sério. Até a decisão de usar a geringonça da Bulma pra virar SSJ4 mostra que ele estava mais chegado na família e menos preocupado com o eu consegui sozinho. Um pragmatismo que faltava. Aí a gente olha pro Super e tristeza. O Vegeta continua firmemente colocado como o segundo melhor para Goku, o eterno vice. O desenvolvimento dele é quase inexistente, preso num looping desgraçado de tentar superar o Goku.
só pro Goku dar um peido e alcançar a mesma coisa ou ir além. É tipo o coiote tentando pegar o Papaléguas. O Super até tenta dar umas pinceladas de profundidade, com ele reconhecendo os pecados da raça Saiyajin e tentando uma expiação fajuta. Mas isso não muda o personagem na sua base. Ele não se liberta da sombra do Goku, continua sendo um personagem estático, preso na mesma ladainha. A narrativa do Super insiste em manter essa rivalidade como se fosse a última bolacha do pacote, impedindo que o Vegeta encontre uma paz verdadeira ou um novo propósito que não seja ficar em segundo. Parece que o Super prefere a briguinha de comadres como motor da história, do que dar um final decente pro arco do Vegeta, basicamente jogando no lixo o desenvolvimento que ele teve no Z. Que desperdício! A sugestão do Vegeta para virar Gogeta no GT é um momento de ouro, um símbolo de que ele finalmente engoliu aquele orgulho do tamanho de um planeta e aceitou que às vezes trabalhar em equipe é melhor pro bem maior e para não morrer. Historicamente, o Vegeta preferia arrancar um dente ciso sem anestesia a se fundir com o Goku, a não ser que a vaca estivesse indo pro brejo com muita velocidade, como no Z. No GT, a iniciativa dele para peitar o Omega Shenron mostra uma evolução do cão. O pragmatismo e a necessidade de salvar o planeta falaram mais alto que a vaidade. Já no Super, quando ele se funde no Vegito, muitas vezes ainda parece que é só pela necessidade de mais poder para ontem e não porque ele superou fundamentalmente o complexo de inferioridade em relação ao Goku. E mais, a participação ativa do Vegeta para virar SSJ4 no GT, usando a máquina da Bulma, reforça essa conexão familiar e essa pegada mais prática para conseguir poder. O destino ingrato dos coadjuvantes, entre a relevância e o quem. A saga da relevância, ou da mais pura irrelevância dos personagens secundários, é aqui que o caldo entorna e a gente separa os guerreiros dos meros espectadores de luxo. O GT, coitado, até que tentou dar uns minutinhos de glória pra galera que não se chamava Goku. ênfase no tentou, porque, né, a intenção foi boa, a execução nem tanto. O arco do Baby, vá lá, teve aquela ilusão de a maioria dos Z-Fighters realmente lutando. Até o Piccolo teve seu momento adeus Gohan, meu pupilo, e tomou uma decisão heróica no final da saga Baby, fechando seu arco de forma mais satisfatória que muito protagonista por aí. Palmas pra ele. Aí chega Dragon Ball Super e, bom, digamos que a maioria dos coadjuvantes foi promovida a alívio cômico involuntário ou ferramenta de nostalgia barata. Yamcha, o Yamcha, eternamente ignorado e ridicularizado. A desculpa para ele não ir ao Torneio do Poder? Goku simplesmente esqueceu de chamá-lo. Sério, eu não inventei isso. É o tipo de justificativa que grita desrespeito com R maiúsculo e um eco de fundo. Pobre Yamcha, nem para ser o cara da água serviu. Kuririn e Tenshinhan. Esses aí tiveram suas chances de brilhar, aqueles lampejos de agora vai no Torneio do Poder. Mas, coitados, o Power Creep, aquela mania dos poderes escalarem ao infinito e além, os atropelou como um caminhão desgovernado, tornando-os frequentemente inúteis em um sentido combativo. Tipo, pra que levar uma arma de brinquedo para uma guerra nuclear? Tchus! Esse foi colocado no banco e esqueceram dele lá. Participação? Quase um easter egg. Se piscar, perdeu. Mas sejamos justos com o Super, porque a vida é feita de ironias, o GT também colecionou seus tropeços monumentais. O principal exemplo? Pan. Pan, a grande polêmica. Por que raios a Pan não virou Super Saiyajin em GT? É uma crítica que ecoa até hoje. Sua verdadeira força como guerreira foi completamente minada. Um tapa na cara quando você lembra que Goten e Trunks viraram Super Saiyajin quase que por acidente, com esforço mínimo. Que desperdício de potencial, que decisão flagrante que enterrou uma personagem promissora. A fofoca dos bastidores é que a equipe de produção não recebeu um desenho da Pan SSJ do Toriyama. Aí já viu, né? Se não tem desenho, não transforma. Além disso, os roteiristas, na sua infinita sabedoria, não queriam que ela, ou qualquer outro Z-Fighter, sejamos honestos, roubassem os holofotes do Goku. O início caótico e o cancelamento da série devem ter ajudado nessa bagunça também. Depois da saga Baby, tiveram que jogar um monte de ideias no lixo, tipo um arco de treino pro Gohan, para focar em dar um fim minimamente decente pra série e, claro, pra história do Goku.
prioridades. A magia de Dragon Ball Z estava justamente no seu elenco diversificado, onde cada Zé Ninguém tinha seu papel, nem que fosse para apanhar primeiro. O GT, especialmente no arco Baby, ainda deu aquela remada para tentar envolver mais gente. Já a exclusão do Yamcha porque Goku esqueceu, sério, isso não melhora com o tempo. E a constante relevância de outros em Super é tipo uma placa de neon piscando. Atenção, este é o Goku e Vegeta Show. Isso não só frustra quem gostava dos outros bonecos, como também limita as tramas. A solução para tudo? Goku e Vegeta. Cadê o trabalho em equipe, a camaradagem que fazia a gente torcer em DBZ? Foi pro beleléu. Mas, para ser justo, de novo, olha a ironia aí, com Dragon Ball Super, o GT também escorrega feio nesse quesito. A falha do GT em não deixar a Pan virar Super Saiyajin é um golaço contra, e as justificativas vão de machismo velado à falta do desenho do Toriyama, ou a clássica precisávamos de uma donzela em perigo. Contudo, o Super também não fica atrás na arte de desperdiçar potencial. A nova geração, Goten e Trunks, continua no limbo da estagnação. Goten e Trunks, que eram uns pestinhas promissores em DBZ, continuam eternamente jovens e subutilizados em Super. E o Ubi? O Ubi virou basicamente um power-up pro Goku. Parece que as duas séries tiveram uma dificuldade crônica em integrar a molecada nova de forma decente. O GT, pelo menos, tentou dar um papel central pra Pan na aventura, mesmo que tenha falhado na transformação que todo mundo esperava. A moral da história, a franquia, na sua ânsia de manter Goku e Vegeta sob os holofotes até não poder mais, tem uma baita dificuldade em passar o bastão, impedindo a evolução natural da própria história. É tipo aquele tio que não larga o controle do videogame de jeito nenhum. Coerência narrativa e o peso ou a leveza insustentável das consequências. A forma como cada série trata as regrinas do seu próprio parquinho e as consequências das brincadeiras é tipo o alicerce de um prédio. Se for mal feito, uma hora a coisa toda desaba na nossa cabeça, ou pior, vira piada. As esferas do dragão. O karma é uma vadia versus passa o cartão do dragão aí. Dragon Ball GT. Olha só, teve um lampejo de genialidade, ou desespero, quem sabe. Ao introduzir a ideia de que usar as esferas do dragão adoidado e para fins egoístas acumulava uma espécie de energia negativa, tipo um Serasa cósmico. E essa dívida eventualmente se materializava como os dragões sombrios. As esferas do dragão não só criaram um novo universo, como forçaram os heróis a encarar o extrato da conta de suas ações passadas, elevando a aposta. Ok, vamos ser honestos. O GT não fez o trabalho mais primoroso do mundo nesse arco. Tropeçou aqui e ali, mas a ideia era boa pra caramba. Pelo menos tentaram, né? Uma salva de palmas pela tentativa. Aí chega Dragon Ball Super, e as consequências do uso das esferas do dragão são, bem, digamos que foram varridas para debaixo do tapete junto com a poeira dos planetas explodidos. Inexistentes ou, na melhor das hipóteses, limitadas a um drama pessoal que logo se resolve. O arco do Granola até flerta com o tema de desejos egoístas que levam à tragédia, mas o impacto geralmente é individual, não um ferrou tudo para todo mundo. A capacidade de reverter danos colossais, tipo Moro devorando planetas como se fosse um buffet livre, com um simples desejo, Shenlong, traz de volta aí, faz favor. Isso tira toda a gravidade da situação. É como ter um cartão de crédito cósmico sem limite e sem fatura. A crítica do Beerus chamando Shenlong de lagarto inútil e o uso repetido das esferas para desejos triviais, tipo, sei lá, aumentar o tamanho do sutiã da Bulma, só reforçam a ideia de que elas viraram um brinquedinho sem muito valor narrativo. A facilidade com que desejos são feitos e desfeitos em Super, sem uma conta para pagar no final, joga as apostas da história no lixo. Fica implícito que Super, ao não criar consequências que durem mais que um episódio, impede a narrativa de explorar temas mais densos como responsabilidade e sacrifício, mantendo um ciclo de ameaça, desejo, resolveu, que pode levar o público à exaustão e a gente a mais um revirar de olhos. A sacada de que as esferas do dragão, sendo basicamente magia pura, poderiam ter uma reação alérgica energética ao uso excessivo e egoísta, é uma inovação temática do GT que realmente adiciona uma dimensão mais fantástica e mística à franquia. Lembra até as raízes de Dragon Ball, aquela aventura cheia de magia e bizarrice. Em contraste, as consequências no arco Granola, em Super,
embora tragam um custo pessoal, tipo perder uns anos de vida, um detalhe, são mais diretas, menos mágicas ou cósmicas. É quase uma abordagem realista para as consequências de um desejo mágico, o que é meio irônico, né? Mas, com isso, perde-se a chance de expandir o universo de forma mais maluca e criativa, como o GT fez ao parir uma nova classe de vilões diretamente da própria magia corrompida. É como trocar um feitiço imprevisível por um contrato com letras miúdas. Prepare o capacete, porque vamos mergulhar nos plot holes e inconsistências, ou, como eu gosto de chamar, o esporte favorito dos roteiristas de Dragon Ball. Dragon Ball Super. Ah, o Super, hein? Esse aí é notório, quase um acumulador compulsivo de inconsistências e retcons, aquelas mudanças safadas no passado que dão um nó na cabeça de quem tentava levar Z a sério. Fusão Potara, a regra que dança conforme a música. Lembra da fusão Potara ser permanente? Então, originalmente era pra sempre, um casamento cósmico. Aí virou 1 hora só pra mortais. Beleza, mas e o Kibito-kai que se disfundiu em Super e depois em Daima, de jeitos que fazem a gente pensar se alguém realmente leu um manual de instruções? A regra da fusão Potara é mais flexível que político em ano de eleição. A eterna juventude de Trunks. O Trunks em Super parece ter encontrado a fonte da juventude e tomou um banho de loja. Ele tá bem mais novo do que deveria, especialmente se a gente lembrar do coitado do Trunks do futuro de A História de Trunks. Goku e o Alzheimer seletivo do multiverso. Em Super, Goku fica chocadaço ao descobrir que existem outros universos. Só que lá em Daima, que se passa antes, o Shin, nosso querido Kaioshin do universo 7, já tinha soltado a fofoca de que existiam outros parquinhos cósmicos por aí. A desculpa pode ser o clássico Goku esqueceu, junto com o endereço de casa e como fazer conta demais. Mas isso só esfrega na nossa cara a falta de um Google Docs compartilhado entre os roteiristas. Vegeta e o SS3 secreto de Daima. Em Dragon Ball Daima, Vegeta surge do nada metendo um Super Saiyajin 3. Lindo, maravilhoso. Só que em Super, ele mal cheirava essa forma. Seu auge era o bom e velho SSJ2. Parece que ele guardou o truque na manga só pra impressionar em Daima. Goku SS4 em Daima, o elefante branco canônico. E o prêmio, como assim, vai para a canonização do SS4 em Daima. Isso não cria um plot hole pra Super, cria uma cratera. Em Super, Goku nunca usa, nunca sequer menciona essa forma e ainda por cima afirma que o SS3 é seu ápice. Alguém avisa o Goku do Super que o Goku do Daima achou um upgrade perdido. Upgrade perdido no armário? O aumento de poder do Freeza em Super é de cair o queixo, e não de um jeito bom. O cara treina uns diazinhos, provavelmente vendo vídeos de Fique Forte em 5 minutos, e já tá rivalizando com Super Saiyajin Blue. Isso não só trivializa toda a saga Namek, e o suor e sangue e lágrimas dos Saiyajins, como faz a gente questionar se o Freeza não achou um cheat code. Olha, a franquia Dragon Ball, historicamente, sempre teve aquele jeitão de vamos escrevendo e vendo no que dá do Toriyama. Contudo, a quantidade e a natureza das saladas de fruta cronológicas em Super são de outro nível, bem mais disruptivas que em Z ou GT. Mudar as regras da fusão Potara no meio do jogo, ou enfiar um SSJ4 em Daima que contradiz Super de cabo a rabo, demonstra uma falta de planejamento que faria um engenheiro chorar, ou uma vontade de sacrificar a lógica interna no altar da conveniência narrativa e do fanservice. Alô, SSJ4. A implicação disso, tudo o que aconteceu antes pode ser relativizado ou reescrito a qualquer momento, o que diminui um bocado nosso investimento em tentar entender a coerência desse hospício. O status de canônico do Super dá a ele um ar de autoridade que o GT, coitado, nunca teve. No entanto, as inconsistências em Super, mesmo com o Toriyama supostamente dando uma olhadinha, levantam sérias questões sobre a qualidade da escrita e do planejamento. É tipo ter o selo de aprovação do chefe, mas o prato vir todo revirado. Por outro lado, o GT, por ser uma sequência feita no estúdio do anime, teve mais liberdade para explorar e fechar seus arcos sem a pressão de ficar colado no mangá do Toriyama. Paradoxalmente, isso pode ter permitido uma narrativa até mais focada em certos pontos, como as já citadas consequências das esferas do dragão. A moral da história é que o selinho de canônico não garante um roteiro à prova de balas ou superioridade narrativa. E a liberdade criativa do GT, embora às vezes descambasse para a loucura, permitiu que ele cutucasse temas que o Super, talvez por estar preso em suas próprias convenções e retcons, não conseguiu ou não quis.
No fim, a gente fica aqui, tentando montar o quebra-cabeça com peças de 3 caixas diferentes. Ah, Dragon Ball e suas transformações. Sabe, aquele momento em que o cabelo muda de cor ou cresce pelo e você já sabe que alguém vai apanhar feio. Essas metamorfoses são o coração pulsante da série, o termômetro que mede o quão ferrado o vilão está e o quanto a gente vai gritar na frente da TV. Super Saiyajin 4, o macacão vermelho que deu certo. Alô, GT. Vamos ser sinceros, Dragon Ball GT pode ser o patinho feio para muitos, mas se tem uma coisa que ele fez direito, foi o Super Saiyajin 4. Esse design não é só icônico, ele dá um banho de loja em qualquer tentativa de inovação colorida de Super. Por quê? Porque ele é único. Ele não teve vergonha e foi buscar lá no fundo do baú genético a parte esquecida do macaco dos Saiyajins. Isso mesmo, ele abraçou o Uzaru, o King Kong de estimação da galera, e a selvageria pura da raça. O SSJ-4 é aquela mistura perfeita de poder bruto de um gorila enfurecido com a clareza mental de quem sabe que está fabuloso. O pelo vermelho e o cabelo preto deram um tapa de luva nas transformações anteriores, criando algo visualmente brutal e, convenhamos, muito mais legal. E não é só estética, o SSJ-4 teve a decência de fazer o Goku crescer de novo, nos livrando daquela versão pré-púbere e nos dando um guerreiro mais sério. A personalidade do Goku SSJ-4 é mais fria, mais Saiyajin raiz. Menos, oi, sou o Goku, vamos ser amigos depois que eu te socar. É uma camada de profundidade que faz falta no Goku bobão conveniente de Super. É um retorno às origens, a cauda ao DNA Saiyajin. Tem uma naturalidade, uma profundidade que faz as formas Deus e azul de Super parecem, bem, preguiça. São trocas de cor baseadas num ki divino tirado da cartola. Enquanto GT buscou uma evolução que faz sentido, dentro do universo maluco de DB, Super parece ter perguntado qual cor a gente ainda não usou no pente. Super e a crise criativa, tintura de cabelo e power scaling de Schrödinger. Aí chegamos em Super. Super Saiyajin Deus, vermelho, e Super Saiyajin Blue, azul. São variações de cor, palette swaps. Basicamente, o Goku e o Vegeta viraram Power Rangers sem os robôs gigantes. Falta originalidade, falta impacto. Tá, o Ultra Instinct e o Ultra Ego são maneiro pra caramba. A gente dá o braço a torcer, mas as outras, meh. Mas o buraco é mais embaixo. O grande crime de Super é o seu power scaling. É tão inconsistente, tão arbitrário, que parece ter sido escrito por alguém que jogava dados para decidir o poder de cada um. É um insulto ao treinamento, à lógica, que já era pouca, e à nossa inteligência. Frieza, o mestre do miojo. O cara que era o terror do universo, apanhou, morreu, voltou, apanhou de novo. Aí ele decide treinar por uns 4 meses, provavelmente fazendo polichinelo e vendo tutorial no YouTube, e bom, nível Super Saiyajin Blue. 4 meses! Isso não só joga no lixo toda a saga Namek e o esforço monumental dos Saiyajins, como praticamente grita que se o Frieza tivesse feito 10 agachamentos a mais, ele teria resolvido a saga Buu inteira sozinho, antes mesmo do Gohan virar místico. É ridículo. Granola e o desejo mágico. Ah, as esferas do dragão. Antes elas ressuscitavam gente, hoje elas dão cheat-codes. Granola simplesmente desejou ser o mais forte do universo. Pronto, anos de treinamento do Goku e Vegeta desprezados. É um atalho que, ironicamente, não significou nada quando o Vegeta tirou o Ultra Ego do bolso. Poder fácil que se esvai fácil. Que lição profunda, hein? Níveis de poder são para os fracos e para quem sabe escrever. A série até tenta se justificar, meio que piscando pra gente e dizendo: ah, galera, níveis de poder não existem mais. É por isso que o Kuririn, sim, o Kuririn, troca uns tapas com o Goku Blue e o Mestre Kami peita o Jiren? A gente entende a estratégia, mas isso soa mais como uma desculpa esfarrapada para justificar a bagunça que eles mesmos criaram. Porque, vamos lá, mesmo que o Goku estivesse se segurando, o Karin Blue deveria no mínimo desintegrar o Kuririn com um espirro. Senão, a matemática de Dragon Ball virou piada e o Kuririn é secretamente mais forte que o Goku Deus da Batalha dos Deuses. Vai saber. No fim das contas, Dragon Ball Z nos ensinou, aos trancos e barrancos, que poder se conquista com suor, lágrimas e muitos episódios de gritaria.
Super parece dizer que basta um treino de fim de semana ou um desejo para o gênio da lâmpada, ou dragão, certo? Mesmo com as justificativas, a sensação é que o esforço foi desvalorizado, a escala de poder virou zona e as conquistas perderam o peso. Nesse quesito, até o GT, com seu SSJ4, que precisava de um eclipse artificial, ondas Blutz, parece mais honesto. Pelo menos ali, a transformação, por mais maluca que fosse, parecia conquistada, e não apenas uma nova cor de cabelo comprada na lojinha divina, o arco do Baby. Agora vamos botar o dedo na ferida e falar do melhor arco de Dragon Ball GT. E sejamos honestos, a competição interna também não era lá um torneio do poder. O arco do Baby. Meu amigo, Baby é aquele vilão subestimado que merece um pôster no seu quarto. O cara não era só mais um lunático querendo dominar o universo. Ele tinha pedigree, tinha uma história trágica e um rancor guardado no peito que vinha direto da série de pecados dos Saiyajins. A motivação dele, vingança, pura e simples. Ele era o último Tuffle, a raça que os Saiyajins do Rei Vegeta, num ato de gentileza extrema, varreram do mapa. Isso dá ao Baby uma profundidade que faz muito vilão de Super parecer um boneco de posto com um desejo de "quero ser forte". Baby não era só uma ameaça física, ele era a vingança encarnada, um fantasma dos pecados Saiyajins batendo na porta. Isso cria um nó na garganta do Goku e do Vegeta, porque, né, eles são os descendentes diretos da galera que fez a limpa nos Tuffles. É uma camada temática, um conflito moral que Super raramente se dá o trabalho de construir. GT, nesse ponto, mandou bem, criando um vilão que era um desafio não só para os músculos, mas para a consciência dos heróis. E a habilidade do Baby? Possuir corpos e fazer uma faxina geral no planeta, incluindo Goten, Gohan e o golpe de mestre da maldade, o próprio Vegeta. Cara, isso foi selvagem e perturbador de assistir. Ver a galera lutando contra os próprios amigos e família, como Vegeta transformado no chefão, deu um toque trágico e aquela sensação de genuíno desconforto que só os bons dramas e os pesadelos conseguem. E foi no meio desse hospício que o Super Saiyajin 4 deu as caras para mostrar quem manda na bagaça. Mas calma lá, antes que os GT Lovers comecem a soltar rojões, sejamos justos. Se GT ganhava no vilão, perdia feio na porrada. As coreografias das lutas de Dragon Ball Super são infinitamente melhores. As de GT, sendo bondoso, eram ruins. Pareciam mais uma briga de bar em câmera lenta do que um combate épico. Ponto pro Super. Conclusão. Por que GT, mesmo sendo filho bastardo, deixou saudade? No fim das contas, colocando GT e Super no ringue, quem sai vitorioso? A verdade é que mesmo sendo o não canônico, o esquecido no churrasco, GT oferece, em muitos contos cruciais, uma experiência narrativa que dá de 10-0 em Super. Personagens maduros versus eterna adolescência. GT deu uma progressão mais madura e lógica pro Goku. Mesmo criança, ele era menos lesado. E principalmente pro Vegeta, que finalmente completou seu arco de redenção, virando um paizão e protetor. Super? Parece que apertou o botão de reset, com um Goku regredindo e um Vegeta andando em círculos. As esferas e o preço a pagar. GT foi o único que perguntou, e se usar essas bolas mágicas toda hora dar ruim? E deu. Os dragões sombrios foram a fatura chegando, um senso de responsabilidade que Super ignora. Lá, as esferas são tipo delivery. Pediu, chegou, sem juros nem correção. Coerência ou a falta dela. GT tem seus furos, não vamos negar, mas perto da salada de frutas narrativa que é Super, com suas mudanças de roteiro, retcons e inconsistências que desafiam a lógica, GT parece até um roteiro bem amarradinho. Visual e poder, de novo. SSJ4 humilha os cabelos coloridos, e o power scaling de Super, bom, já falamos que é uma piada, né? Desvaloriza todo o suor derramado. Vilões com substância. O arco do Baby mostrou que GT sabia criar vilões com profundidade, com motivações reais e conexões com o passado, coisa que falta em muitos arcos de Super. Sim, Dragon Ball Super é o oficial, a continuação que vale. Mas Dragon Ball GT vive como aquela visão alternativa, aquele o que poderia ter sido, que muitos fãs guardam com carinho. É a prova de que às vezes o patinho feio tinha um coração mais sério, um respeito maior pelo crescimento dos personagens e pelas consequências de seus atos, algo que Super, na sua busca incessante por mais brilho e explosões, parece ter sacrificado. GT tentou ser um fim, e talvez por isso, para muitos, seu legado seja tão duradouro.